Boa tarde para todos, né? Todos os participantes, todos os convidados. Eu queria agradecer imensamente aí, principalmente os convidados que a gente tem conversado bastante ao longo das semanas, para a gente poder ter essa conversa. Na verdade, fizemos até 2 reuniões para conseguir a gente organizar o máximo possível e a gente tem uma troca de ideias sobre política e sociedade. Isso seria os 2 assuntos globais aí, né? Grandes assuntos, se a gente for pensar. E com um foco que eu pensei em dar na questão da extrema-direita, né? Do crescimento dela e da redução, né? Do poder, principalmente da esquerda, no cenário político aí do país, né? Então, esse é o 3º episódio do podcast dos Centros Sociais Solares, né, que é uma iniciativa que eu comecei há algum tempo, e o Breno tem ajudado bastante a dar andamento. Então, hoje, nesse assunto, né, a gente chamou alguns profissionais, né, da área da educação, principalmente, o Flávio Batista de Oliveira, né, que é advogado pós-graduado, que tem experiência profissional em instituições públicas e privadas, né, e atualmente ele é agente escolar na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E também está fazendo faculdade de História, né? Também o outro convidado é o Ginoel Veiga, que é professor de filosofia, também pós-graduado, militante do PSTU e conselheiro regional da POSP, né, a ala do coletivo Reviravolta na Educação. Bom, a Cleusa Trindade, professora de língua portuguesa, também militante do PSTU e conselheira estadual da POS, também é do coletivo Reviravolta na Educação e é membro da CSP com Lutas e do Movimento Mulheres em Luta. E a Karina Batista é professora mestre de língua portuguesa e inglesa e a experiência dela profissional, né, em cursos técnicos de graduação, e atualmente ela faz parte do quadro da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e do município de Paraibuna. Bom, então, ficou dividido assim, essa seria a apresentação bem rápida que eu ia fazer, e agora a gente já vai passar, né, para a fala dos convidados, tá joia? E vai ser, como eu já tinha comentado antes, né, sobre a extrema-direita no Brasil e a esquerda, que não é tão esquerda e que acabou perdendo poder e está perdendo bastante no momento. Tá? Então, aqui na ordem, mas, ao mesmo tempo que vai falar disso, eu também deixei aberto para a gente falar de política e sociedade, de forma mais geral. Foi até uma discussão de uma das reuniões que a gente fez anteriormente a essa reunião. Tá? Então, nesse momento, agora vai ser a fala dos convidados e do Breno. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Obrigado a todo mundo que apareceu. Tô vendo aqui os participantes, está cheio de gente também. O que eu vou falar hoje é sobre progressivismo e socialismo democrático. Os nossos outros convidados também vão comentar um pouco sobre socialismo, Flávio de Noel, se eu não me engano, pelo que está na nossa programação. Então, o que eu vou falar é mais uma maneira pessoal com que eu enxergo que é o progressivismo, porque muita gente deve ouvir falar por aí de progressivismo, conservadorismo, economia liberal, economia estatista, tudo isso, e não fazer muita ideia do que é. A gente pode, eu até recomendo que cada um procure depois e lê mais sobre o assunto, porque tem diversas opiniões na internet e eu não vou dizer que a minha opinião é muito bem estudada no assunto. Assim, eu não li os grandes clássicos da filosofia moderna, eu não conheço muito bem a teoria política. Então, o que eu encaro como progressivismo é
essa orientação ideológica que prega que o mundo precisa se adaptar aos novos desafios, que o mundo evolui e que, com isso, a sociedade precisa evoluir. Ela é uma orientação ideológica que tenta adiantar o futuro e acelerar o progresso da raça humana, que isso em oposição ao conservadorismo, que acha que quanto menos mudarem as coisas na sociedade, melhor é um apego maior a valores tradicionalistas e uma dificuldade para a mudança até. Então, o progressivismo é como que ele se espalha para as diferentes temas, né, na política. Algumas das pequenas coisas que eu queria citar rapidamente, vou tentar não falar muito rápido, mas senão vou acabar estourando o meu tempo. Por exemplo, na questão do aborto, que os progressivistas, os progressistas, eles acham que uma mulher é quem tem que decidir sobre o que vai acontecer com o seu corpo ou não. E a legislação atual, ela acaba perseguindo os mais pobres por não permitir um aborto seguro para todas as mulheres. Do jeito que é hoje, quem tem mais condição tem condição de ir numa clínica e realizar, e não sofre de estigma social nem nada. O progressivismo, já sabendo, voltando ao que eu disse antes, de como a gente tem que se adaptar ao mundo do jeito que ele é, e muito mudou no mundo ultimamente, para que as pessoas investem mais no planejamento familiar. Isso aconteceu até de uma maneira natural, número de filhos reduzindo, mulheres saindo para trabalhar e escolhendo carreira ao invés de família. Então, para garantir essa opção, o Estado tem que garantir que mulheres não vão morrer porque estão recorrendo a um aborto clandestino. Daí passo rapidamente já para a questão das drogas também, que a grande maioria da população carcerária do Brasil é por delitos envolvendo tráfico de drogas. Então, novamente, tem essa divisão entre ricos e pobres, que os ricos não são punidos e não têm sua vida destruída por consumir ou mesmo vender drogas. Então, pela ideia progressivista, vamos criar uma legislação, vamos criar uma regulamentação, fiscalização de tudo que é vendido, mas também olhando para o passado, para as pessoas que tiveram suas vidas destruídas pela legislação das drogas, porque também não adianta nada, a gente muda a lei agora e as pessoas que foram para a cadeia por causa disso nos últimos 20, 30 anos, elas vão ficar sem opção, sem emprego, sem nada. Passando rápido ainda, já para a parte de imposto. Todo mundo tem que contribuir. Se a gente quer ter uma sociedade civilizada, a gente precisa de um governo. E um governo precisa de dinheiro, e o dinheiro vem por meio de impostos. Uma das partes já bem conhecidas do progressivismo seria os impostos progressivos, que os ricos pagam mais. Eu já tenho a minha noção de progressivismo já é bem radical com relação a isso. Eu acredito que tem que ser radicalmente progressivo, no sentido de quem é bilionário paga muito mesmo, até chegando a 70%, 80% acima do segundo milhão, do terceiro milhão de reais, e quem ganha 90, 100 ou 400 reais por mês não paga quase nada de imposto. Essa seria a minha ideia. Então, uma passada bem rápido, pretendo desenvolver num outro vídeo daqui a um tempo essas ideias para chegar nessa parte também, porque uma última coisa que eu queria destacar é a diferença entre o socialismo democrático e a social-democracia. Aqui no Brasil o socialismo democrático é exposto por diversas partes da esquerda, como o PT, o PSOL, até o PSTU, mas outros nossos convidados vão falar melhor sobre isso, enquanto a social-democracia seria aquela que era chamada de centro-esquerda, que agora está sendo direita mesmo, que seria o PSDB e o PMDB, o MDB, os democratas, que é um neoliberalismo econômico. Então tem essa diferença importante entre o socialismo democrático e a social-democracia.
que eu pretendo que a gente possa discutir com mais detalhe em próximos episódios e conversar mais. Mas, por enquanto, era essa introdução ao progressivismo bem rápida que eu queria fazer. Obrigado, Breno. Agora eu vou passar para o Flávio. Flávio, com 7 minutos. Fique à vontade. Então, a chamada maior aí da discussão, ela foi política e sociedade, né? E aí, uma segunda chamada aí que entrou em destaque foi a questão do fascismo, né? E assim, dentre esses temas tem uma gama enorme de situações que a gente poderia abordar, né? Então, para começar, né, eu vou começar com uma definição que eu estou pegando aqui no pequeno dicionário Wise, né, sobre fascismo, né, para a gente poder elaborar mais. Então, no dicionário, né, diz que é um regime político nacionalista e antidemocrático que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais, como estabelecido pelo ditador Benito Mussolini na Itália de 1992, né? E assim, a definição de fascista logo em seguida, eu acho que ela acaba abrindo um pouco mais, né? E diz que próprio do fascismo, relacionado com o fascismo, pessoa ligada ao fascismo ou simplesmente desse regime político, né? Essa definição, que vem em um dos dicionários mais bem conceituados que a gente tem para utilizar, né, sinceramente, eu acabei não gostando muito. Estou mencionando ela porque é um referencial importante. Mas eu acabei pegando uma outra definição que diz, ela é um pouco mais ampla, né? E ela diz que é um movimento político, né, e filosófico ou regime, como estabelecido por Benito Mussolini na Itália de 1922, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e que é representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. Esse final, ele talvez possa ser até uma cópia da primeira definição, só que ele amplia mais, né, no começo, né, porque ele menciona movimento político e filosófico. Então, é a partir disso que eu queria demonstrar a minha posição, né? Porque se discute muito, né, se o governo atual Bolsonaro seria um governo fascista, né? Então tem uma discussão muito grande dentro da própria esquerda para definir essa qualificação, mas assim, o que a gente pode notar é que as coisas, né, tudo é uma construção. As coisas, as situações, elas vão se consolidando. E para que uma coisa se consolide, ela precisa ultrapassar etapas. Então, o que a gente vê no regime fascista, né, de Mussolini, é que aquilo foi uma construção de anos, algo que começou ali mais ou menos em 1915, né, e não sem muita expressão, né, e que foi galgando posições, né, e ao final da Primeira Guerra Mundial, né, com algumas negociações políticas, porque a Itália ela não entrou na guerra contra a Tríplice Entente, né, e ela se posicionou de forma neutra, né, de forma a obter favores, né, dos países de França, Inglaterra e Rússia.
né? E quem participou contra esses países na época foi aí o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, que foram perdedores nessa Primeira Guerra. Mas ali se gestava o germe do fascismo, né? Há algumas confusões também em classificar o fascismo como sendo um movimento de esquerda. E tem as suas razões de ser. Por quê? Mussolini, ele era membro do Partido Socialista até nesse período do início da Primeira Guerra Mundial. E por sua posição, né, em prol da Tríplice Entente, né, ele foi expulso do Partido Socialista, né, e dirigiu o jornal Avante e passou a caminhar por seus próprios ideais, né, e foi formando, né, essa ideologia, né, mas note bem, o que eu quero chamar a atenção é que, apesar dessa confusão, né, que se faz ainda hoje e tenta-se imputar essa responsabilidade atribuindo o fascismo à esquerda, Mussolini, na verdade, ele ganhou força porque ele foi financiado pela França, né? Foi a França que, ou seja, um país que se propaga ser cerne da própria democracia, né? Foi quem financiou o projeto de Mussolini. Mussolini foi ganhando expressão, né? E depois esses membros que antes no início da Primeira Guerra, que eram inexpressivos do ponto de vista do projeto nacional, né, ao final da Primeira Guerra ele já ganhou uma expressividade muito maior. Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente tem que prestar atenção tem uma colocação de um comunista antigo, né, que eu gosto muito, o professor José Paulo Neto. Ele fala que há uma diferença entre essência e aparência, né? E ele diz que se a aparência fosse igual à essência, a ciência não precisaria estudar nada. Então, por isso a gente precisa fazer um estudo científico, né? Com critérios para saber as diferenças sociológicas, né? Das questões, porque essa própria discussão sobre socialismo, né, e nazismo, fascismo, é algo que gera muita confusão. Exemplo disso, aquele ataque que houve contra a produtora Porta dos Fundos, né? Se você for procurar na internet, apesar das evidências, né, dizendo que atribuírem o crime a Fauzi Carlos, que tem registros de vídeos tal e foi preso na Rússia, se você for pesquisar, você vai ver que tenta se atribuir, dizer que aquilo foi forjado pelo próprio proprietário da empresa Portas dos Fundos. Isso é uma técnica utilizada pelos grupos, né, do fascismo. Isso é um tipo de modus operandi que se utilizou, inclusive, no período pré-Segunda Guerra Mundial, para destruir a ameaça comunista que existia na época, né? Isso também fundamentou o próprio crescimento do Partido Nazista na Alemanha, né, com processos falsos, né, com imputações inverídicas, né. Como eu estava falando, eu queria destacar, chamar atenção para a questão da aparência e essência, né, dos fenômenos que
que aparecem na nossa frente, que a gente vivencia, né? Porque nessa relação entre socialismo, nazismo, fascismo, né? Você vai ver uma literatura que mistura muito essas coisas, querendo colocar como se tudo fosse a mesma coisa, né? Mas se a gente for ver o que ali está por trás de cada um desses movimentos, a gente vai ver essencialmente o capitalismo por trás dos fenômenos do fascismo e do nazismo. Então, da mesma forma que a gente falou agora há pouco que o fascismo de Mussolini ele foi impulsionado pelo dinheiro da França, né? O nazismo ele também foi financiado por grandes empresas, né, do capitalismo, né, alemão e do resto do mundo, como por exemplo a Ford, a Hugo Boss, né, que forneceu muito subsídio para a campanha nazista alemã, né? Então, mas assim, dentro da discussão de atribuir o caráter de fascista ao governo Bolsonaro, eu volto à última definição que eu mencionei para vocês, que falava sobre a noção de fascismo quanto a movimento, né? Porque se você pensar em movimento, é algo que está ainda em gestação, alguma coisa que pretende ser, né? Mas que ainda não se tornou. E eu vejo no governo Bolsonaro esse caráter, né? Algo que se pretende ser um dia, mas que ainda não atingiu a sua finalidade, né? Ele tem muita disposição de ser, né? De emplacar esse perfil, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter alguns cuidados, porque quando a gente fala num determinado perfil, a gente está falando muito em aparência, né? Então, se a gente for pensar na afinidade que o governo Bolsonaro ele tem com Israel, por exemplo, nesse momento, que sentido teria você dizer que um governo fascista se aliou aos judeus de Israel, né? Que sentido teria isso? Se você for pensar na finalidade econômica, né, aí você começa a destruir essa noção de aparência que se tem das coisas. Porque Netanyahu, nem em sonho aliás, nenhum governo do mundo, nenhum líder tomaria para si o rótulo de nazista, fascista. Então, porque é sabidamente algo que destruiria qualquer projeto político, né? Então, essa semana, o que vimos aí na quinta-feira passada no Senado Federal aqui no Brasil, nós vimos um assessor do gabinete da Presidência da República fazendo um sinal, né, porque ele consultava o celular, né, e falava com alguém que estava ali assistindo aquele evento, e ele fez o sinal de white power, poder branco, de supremacia branca, né, que tem origem nesses grupos, da qual o fascismo ele é mais primário, né, antecessor, né, mas que alimentou todo esse conteúdo que hoje ainda preserva muitos grupos aí ditos integralistas aqui no Brasil, por exemplo. Então, mas por isso que a pergunta, o que ligaria Netanyahu a Bolsonaro aqui no Brasil? Seria o projeto capitalista, né? Seria o projeto de dominação, seria o projeto de exploração capitalista.
né? Tanto lá em Israel quanto aqui no Brasil. Né? A quem serve Bolsonaro? Serve aos banqueiros, aos grandes empresários, ao grande capital, ao latifúndio, né? E a esses grupos. Importa se Bolsonaro é fascista, se ele é cristão, se ele é judeu, né? Tanto faz. O importante é que ele dê resultados. É isso que importa ao capitalismo brasileiro, é isso que importa o capitalismo dos Estados Unidos, é isso que importa ao capitalismo de Israel, né? Se você for ver nas fronteiras dos Estados Unidos, as crianças têm sido expulsas dos Estados Unidos e sido abandonadas na fronteira do lado mexicano, né? E a gente não está mais no governo de Donald Trump. Não, a gente está sob a presidência, um governo de um democrata nesse momento, né? Então, essas considerações iniciais que eu tenho para fazer para vocês. Aí eu passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Flávio. Bom, agora eu queria passar para o Dinoel. Dinoel, à vontade. Boa tarde a todas e todos. Né? Bom, os seres humanos, desde que o ser humano é o ser humano, e ele começou a viver de forma segregária, né? Deixou de ser nômade e parou num determinado lugar, né? Com o desenvolvimento da agricultura e tal, o ser humano passou a produzir mais mercadorias do que ele pode consumir, não é? Então, existiram, a gente tem aí, dentre os muitos aspectos que a sociedade tem e que os seres humanos têm, né? O ser humano é muito complexo, as sociedades humanas são muito complexas, não é? Tem uma série de variáveis, tem uma série de dimensões para a gente observar, mas então a gente vai parar para observar desse ponto de vista da necessidade que o ser humano tem de consumir determinados produtos e da necessidade que ele tem de produzir esses produtos que ele mesmo vai consumir. Bom, então as sociedades, quando elas se formaram segregadas, as pessoas produziam para o seu próprio consumo, né? Então você tem, por exemplo, algumas na história você pode olhar, né, que não existia um mercado, né? Porque a pessoa plantava o que ela ia consumir. Evidentemente, quando sobrava alguma coisa, ela trocava com o seu vizinho, né? Era o escambo, tá? Então, as pessoas faziam essa troca de mercadoria. Depois de algum tempo, surgiu a moeda, né? Então, começou a se colocar um valor nos produtos, né? Então, você não precisava mais carregar, por exemplo, uma vaca para trocar a vaca por melancia, por exemplo, né? Você estipulou um valor para a vaca, um valor para a melancia, então você transformava a sua vaca em dinheiro, a melancia já era transformada também num valor, você ia lá e comprava a sua melancia. Bom, para produzir uma melancia e para criar uma vaca, a pessoa tem que dispor de tempo, né? Então a pessoa tem que ir lá, né? Quando ela vai trabalhar com a terra, né? Ela tem que ir lá preparar a terra, colocar adubo, tem que comprar ferramenta, tem que fazer uma série de coisas. Isso tem um custo, não é? Quando a pessoa vai criar gado, também tem um custo, não é? Tem um tempo que demanda para fazer esse trabalho, né? Então a gente vive numa sociedade onde as mercadorias elas são produzidas pela própria sociedade, né? Você tem lá os trabalhadores, eles tomam ônibus lotado, tomam trem lotado, ou pega o ônibus da empresa, ou vai de carro, ou vai de moto, ele vai para a empresa, vai para a fábrica e ele produz as coisas que depois a gente mesmo vai na loja e compra, né? Só que aquilo que é gasto para produzir a mercadoria, ela não é distribuída, ela é repassada para a pessoa que vai comprar a mercadoria, e essa pessoa geralmente paga um pouco a mais do que aquilo que foi gasto para fazer a mercadoria, né? Considerando a energia, o tempo, matéria-prima e tudo mais. Então, o que acontece? Esse montante maior que é pago pelas mercadorias, ele não é administrado por quem fez a mercadoria, ele é administrado por uma única pessoa, né? Então, existem várias formas de interpretar
essa relação de consumo e de produção dentro da sociedade, e uma dessas formas é o marxismo, né? O marxismo, a teoria do Karl Marx, ele vai olhar para essa questão, essa como é que a gente pode chamar, essa incoerência que existe na sociedade, essa contradição que existe na sociedade, que a produção dos bens ela é feita de maneira coletiva, mas a apropriação do resultado dessa produção ela é feita de maneira individual, né? Então, isso é uma contradição da sociedade. Os direitistas, né, aquele que é da direita, ele acha que é assim que tem que ser feito mesmo, né, que isso é a chamada meritocracia. A pessoa que detém esse poder de administrar o bem coletivo conseguiu isso através dos seus próprios méritos e, de certa forma, a sociedade, né, concorda com isso. Mas se a gente for observar, por exemplo, a meritocracia diz que a pessoa, para ter esse direito, ela tem que ter méritos, né? Então você pega, por exemplo, pessoas altamente reconhecidas na nossa sociedade, como Gutenberg, por exemplo, que foi o cara que inventou a imprensa, que inventou os livros, que inventou o que a gente entende hoje como livro, né? O livro impresso. Ele é um cara que relativamente foi pobre ao longo da vida, né? Um cara que teve uma grande ideia, que inventou, revolucionou todo o sistema de comunicação, criando a mídia impressa, mas, no entanto, foi um cara que morreu falido, morreu quebrado, né? Você pega, por exemplo, um gênio igual o Einstein. O Einstein é um dos maiores cérebros, né, que já teve no mundo, né? E, no entanto, o que a gente vê do Einstein? O Einstein foi um cara que teve um processo de divórcio com a sua esposa, né, com a sua ex-esposa, e ele tinha problema para pagar a pensão alimentícia, né? Então a gente pensa o seguinte: poxa, como é que pode, né? O Einstein era um dos maiores gênios da humanidade, mas, no entanto, não era rico, né? Então, mas a meritocracia diz para nós que basta você se esforçar que você se torna uma pessoa rica. Então, por isso a pessoa se sujeita às regras da sociedade, ela se sujeita a trabalhar em condições ruins, ela se sujeita a muitas vezes ficar doente trabalhando, porque ela acredita que dessa forma ela vai conseguir ascender socialmente, vai ser rica e tudo mais, né? Então, a direita defende essa sociedade onde as pessoas exploram o trabalho das outras, e a esquerda diz que nós deveríamos repartir de maneira igualitária, né, ou pelo menos decidir de maneira coletiva o que é feito com o excedente de produção, né? E o excedente de produção não é algo que é apenas o capitalismo, né? Em toda a história da humanidade, você sempre tem excedente de produção, né? A pessoa ela não colhe exatamente aquilo que ela vai comer, né? As pessoas, mesmo quando plantavam, elas colhiam mais do que elas aguentavam comer. Isso é assim mesmo, sempre teve excedente. Agora, no capitalismo, quem administra o excedente da produção não é quem produz, né? Então, a gente tinha que repensar a nossa sociedade até para questões de acabar com o desperdício, acabar com a poluição, de poder distribuir melhor os produtos e poder distribuir melhor o excedente desses produtos, poder administrar de maneira melhor para que não aconteça o que acontece hoje. Umas pessoas têm de mais, outras têm de menos, né? Pessoas passam fome enquanto outras jogam alimentos fora, né? Então, é isso que a gente, do ponto de vista do socialismo marxista, a gente coloca para a sociedade, que a sociedade ela tinha que ser administrada a partir dos trabalhadores e da necessidade das pessoas, e não a partir dos capitalistas e da necessidade do capital, tá? Bom, então é isso. Obrigado. Valeu, Noel. Agora, passar para a Cleusa. Fique à vontade, Cleusa. Até boa tarde aí a todas e todos, né? Eu queria pegar esse gancho na fala do Ednoel para dizer que hoje, nesse momento, mais do que nunca, a gente pensa o que seria uma sociedade socialista, né? E a serviço de quem estaria. Hoje não se falaria outra coisa a não ser, né, desenvolver, né, aí, tanto a vacinação em massa, tanto a vacinação, a quebra, não existiria essas patentes, inclusive, nem isso existiria, né? Seria vacinação em massa para toda a população e a produção, né, de todas as necessidades básicas para suprir para a pandemia, e de insumos, né, hospitalares. Nós vamos vendo aí pessoas morrendo com falta de
de medicamentos para entubar, pessoas acordando entubadas, imagina, né, acordando ainda entubadas e sem os anestésicos necessários. Numa sociedade, se fosse uma sociedade socialista, isso não aconteceria, porque toda a produção estaria voltada para acabar com essa pandemia, para suprir as necessidades básicas das pessoas, né, da população. E, principalmente, desenvolver aí tanto vacinas, como desenvolver técnicas mais aprimoradas aí no tratamento das pessoas infectadas e no combate a essa infecção. Não haveria essa discrepância, né, hoje, essa polarização entre isolamento social versus economia. Isso não existiria. E a gente sabe que serviço está o capitalismo, e o próprio capitalismo é que criou, né, na verdade, cria essas pandemias, cria a partir do momento que não há um investimento na própria... Não há um investimento, né, na prevenção, na proteção da natureza, do meio ambiente, né, e tudo mais. Bom, agora, para falar um pouco, falar sobre fascismo, né, eu queria relembrar aqui um estudo que uma professora, uma pesquisadora, uma antropóloga da Unicamp, ela fez aí no final de 2019, saiu uma série de estudos, eu acho que até um livro, que ela identificou, né, a existência de 334 células de inspiração nazista em atividade no Brasil, né? E são movimentos entre hitleristas, supremacistas, separatistas, de negação de holocausto e até seções da Ku Klux Klan. O estado que tem mais células é São Paulo, com 99 grupos, né? 28, sendo 28 deles na capital. Esse é o estudo que ela faz, né? E o que seriam esses grupos? São grupos de entre 3 a 40 pessoas, né, que se reúnem para debater e para promover aí, a violência, né? E alguns defendem a pancadaria contra homossexuais, distribuem e veiculam ornamentos, emblemas nazistas, distintivos e tudo mais. Quer dizer, esses grupos, sim, principalmente isso foi a partir dos anos 2000, né, que é essa ascensão da extrema-direita, aí, tanto no Brasil como na Europa, no mundo todo. A gente viu, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, e no Brasil, com a eleição de Bolsonaro. O Bolsonaro ele defende um projeto de ditadura, né? De ditadura militar. Inclusive, é o governo que tem mais militares aí desde 64, desde a ditadura de 64. O próprio Bolsonaro e os membros, os filhos, né? Eles alardeiam e falam o tempo todo em autogolpe, né? Há uma escalada do governo, né, no sentido autoritário, né, de tentando aí a todo tempo, inclusive com o partido Aliança, que até hoje ele não conseguiu, né, as assinaturas necessárias. O Bolsonaro é uma ameaça, a gente acha uma ameaça às liberdades democráticas, é um governo reacionário que defende uma ditadura, mas ele não se caracteriza como um governo fascista, né? Há grupos proto-fascistas que defendem Bolsonaro? Né? Há esses grupos, inclusive aqueles 300 lá de expressão, né? 300 de Brasília, era um grupo proto-fascista. Mas são pequenos grupos, né? Bolsonaro ele tem um programa de ditadura apoiado nas Forças Armadas, né? Então, assim, nós temos que... o que pode impedir, né, o Bolsonaro desse avanço desse governo à direita e das retiradas é a luta de retiradas de direito, é a luta de classes. Não existe outro movimento que não seja esse, né, de defender aí as liberdades, defender esses brotos de fascismo aí, que não fosse aí a organização dos trabalhadores. Para isso, né, há uma trava aí no país, que são as direções reformistas, né, como vocês colocaram aí, esqueci o título aí, que coloca como direções esquerda gourmet, né? A gente chama de reformista e não é um xingamento isso aí de falar que eles são reformistas, né? Trata-se mesmo da caracterização dos objetivos desses partidos, né?
que não é a defesa da revolução, né? Nós, o PSTU, defendemos a revolução, nós defendemos por abaixo esse sistema, por abaixo o capitalismo. Nós temos que ter um outro sistema, um sistema socialista, e aí o de Noel já discorreu a respeito, eu já falei no início aí o porquê, né? Inclusive nesse momento de pandemia. Mas esses partidos não, eles não defendem a revolução, eles são partidos que estão adaptados à ordem, à democracia burguesa, né? Eles priorizam as eleições e não a ação e organização da classe trabalhadora e dos setores populares, né? Eles estão institucionalizados, a maioria eles estão aí, já vivem, né? Sobrevivem às custas do dinheiro do Estado, né? E a partir do momento quem toca a música, quem paga a banda, né? Como é que é? Tem uma frase assim, né? Quem paga a banda dita qual a música que vai ser tocada. Então, esses partidos institucionalizados, né, da forma como estão, o PT em maior escala, mas o PSOL também, né, e eles estão todos preocupados agora, nesse momento, para a defesa das eleições, né? Ó, vamos derrubar Bolsonaro, 2022 vem aí, Lula agora está livre, né? O Lula mesmo, ele falou que está tarde para tirar Bolsonaro. Gente, são mais de 300 mil mortos, nós estamos tendo quase 4 mil mortos ao dia, nós temos que tirar Bolsonaro já, e não é aguardar 2022. Mas o Lula que poderia, pelo seu papel, pelo ainda a figura que ele significa, né, para grande parte da esquerda, para o movimento e para grande parte dos trabalhadores, chamar os trabalhadores, olha, nós temos que tirar Bolsonaro já. E ele fala, não, vamos esperar 2022. E não é outra coisa o que o PSOL está fazendo aí no parlamento, está fazendo de modo geral. Então, defendendo aí uma grande aliança, né? É a aliança para derrubar o fascismo. Não existe essa aliança. No Bolsonaro não é um governo fascista. E essa aliança que quer é uma aliança eleitoral para 2022, e não uma aliança para derrubar já esse governo. Então, esse é o nosso posicionamento, né? Nós achamos que nós temos que derrubar o Bolsonaro já, né? Que nós não temos aliança, nós sobrevivemos, por exemplo, nosso partido, um partido socialista, um partido que defende a revolução, ele não sobrevive às custas do Estado, né? São os próprios militantes quem pagam, quem contribuem para a organização. Essa é uma coisa muito importante, aí uma diferença muito grande entre nós e os partidos reformistas. E eu acho que mais do que nunca, nesse momento, a gente está vendo a que lado estão, né? De que lado estão, de que eles defendem hoje, e que, na verdade, não é a organização dos trabalhadores, e só a luta de classe, né? Que vai poder derrubar esse governo. É a luta da nossa classe, da classe trabalhadora em movimento. É isso. Obrigado, Pedro. Karina, seus 7 minutos. Sim, eu quero poder contribuir um pouquinho para o Centro Social Solares, né, com vocês. Falando um pouquinho de sociedade, no nosso Brasil, realmente, se fosse melhor administrado, né, como disse a Creuza, realmente não estaria nessa situação que estamos passando, né? Problemas de falta de vacina, problemas de falta de leito nos hospitais, né, essa superlotação, a falta de oxigênio, né? Esses grandões, os presidentes, os governadores, enfim, quando acontece com as famílias deles, né? Aí eles realmente sentem esse problema acontecendo na sociedade, né? E o Partido Socialista, o PSTU, realmente ele vai por um link, né, que é o socialismo, realmente, né? Você tá realmente dando essa oportunidade para toda a sociedade, né? Tudo isso em volta, né, de todos nós, né? Enfim, falando sobre o assunto de fascismo, né, eu pesquisei no site do PSTU uma definição, né, complementando a fala do Flávio, né, onde ele coloca, né, eu vou colocar aqui uma definição do fascismo, né. O fascismo, ele é um fenômeno político que expressa uma crise estrutural do sistema capitalista, né, porque muita gente, às vezes, não sabe o que é fascismo, né, não é só nós que somos estudantes, que somos professores, muitas vezes a gente não sabe o que é. E aí eu realmente estudei para poder falar sobre o assunto, né? E aqui diz uma das falas também que
que o Flávio colocou, que o fascismo é um partido armado, né, e de mobilização de massas, que age como um exército paralelo às forças armadas, às polícias e ao exército. Seu objetivo é demolir e desmoralizar todas as organizações operárias, dos trabalhadores em geral, e também da sociedade civil, né? E aqui complemento, dizendo que no entanto, o fascismo se apoia nas forças armadas do Estado para implementar sua ditadura. Por isso, muitas vezes, o governo Bolsonaro, nesse momento, ele associa-se ao fascismo, né? Porque nós estamos vendo realmente todo esse problema, né? Esse problema que, inclusive, no texto diz aqui, provoca falência de pequenos negócios, queda abrupta do nível de vida, inflação, desemprego em massa. Então, por isso, muito é associado, né, ao fascismo, né? Mas, como a Creuza próprio diz, ainda não é o fascismo, né? Porque não vimos ainda as forças armadas aí na rua e tudo mais, né? Então, essa é a minha contribuição, espero ter ajudado. E boa tarde, obrigada. Obrigado, Karine. Contribuiu, sim.